Olá pessoal, falando novamente um pouco sobre a alimentação no pós-operatório de uma palatoplastia, porque esse vídeo eu tenho recebido muitos comentários e comentários super pertinentes e super interessantes. Eu recebi um comentário falando que há uma semana atrás o filho da pessoa tinha feito cirurgia do palato e não estava aceitando a alimentação. Coincidentemente, no mês passado, eu fiz uma cirurgia numa criança de 8 anos que ficou internada quase 5 dias porque também não queria se alimentar. E eu quis trazer essa questão porque eu já falei sobre a alimentação no pós-operatório nos bebezinhos, que tem que tirar a mamadeira e aí depois é difícil, às vezes tem dificuldade para voltar a mamadeira e tal, E aí eu dei várias dicas sobre a colherzinha, copinho, seringa e todas as opções. Mas e quando a criança já é maior, já tem 4, 5, 6, 7, 8 anos e ela não quer comer? E não é o problema da mamadeira, é um problema da comida mesmo. Qual é o problema e o que fazer nesses casos? Primeiro, existem questões relacionadas ao tipo de alimentação que essa criança tinha no pré-operatório. As crianças que estavam acostumadas a comer só um tipo de alimento, só uma textura de alimento. Eu já tive paciente que comia pepino e tomate e não comia arroz, não comia feijão e tinha uma alimentação que não era a coisa mais equilibrada do mundo. E aí depois do pós-operatório que tem que tomar sopa, suco, líquido, aí não se adapta a esse tipo de alimentação. Em outros casos, a criança até come, mas o que acontece é que a criança às vezes fica com medo de comer. Por quê? Uma criança já mais velha, que já está fazendo uma repalatoplastia, já operou 1, 2, 3 vezes e aquela cirurgia não pode dar errado. Então, muitas vezes a criança fica com medo de comer e abrir os pontos, porque ela não quer passar por esse trauma de internação, anestesia e cirurgia novamente. Então, você tem essas duas principais causas das crianças mais velhas que têm dificuldade de comer no pós-operatório. Uma relacionada ao tipo de alimentação que essa criança tinha antes e aí ela não vai aceitar, ou a criança que até comia líquido e tinha uma alimentação boa e equilibrada, mas ela tá com muito medo da cirurgia abrir e aí ela tem dificuldade, refere muito incômodo, tem um limiar mais baixo de dor, um limiar mais baixo de tolerância para aquele incômodo da cirurgia do palato. Então, o que eu oriento? Primeiro, quando a criança tem uma dificuldade em relação aos alimentos, que isso seja conversado antes com a criança para que a gente tente ampliar a quantidade de coisas que essa criança vai comer, e o que a gente vai poder oferecer nesse pós-operatório. E quando a criança está com medo, isso também a gente tem que conversar muito no pré-operatório. Conversar sobre a importância da cirurgia, de reoperar, que comer não vai fazer abrir os pontos, se comer na consistência adequada, de forma adequada, aquilo ali não vai atrapalhar, que vai incomodar um pouco no início, mas que depois aquilo ali vai se adaptar e com uma semana já não vai estar mais incomodando. Então, em resumo, conversar, conversar, conversar. As crianças precisam conversar com os pais precisam explicar sobre essa alimentação, sobre a cirurgia, sobre esses medos e angústias. Às vezes é importante ter um apoio psicológico, conversar com uma psicóloga para que esse trauma de uma nova internação, de uma nova cirurgia seja levado de uma forma mais leve, que seja uma coisa mais fácil para a criança lidar, mas são os problemas que acontecem de forma diferente para as crianças que são um pouquinho maiores e que também vão fazer a palatoplastia. Paciência, conversem, expliquem tudo, porque a criança fica um pouco mais segura quando ela já entende e aceita melhor o que vai acontecer com ela.